do Senhor, né? Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Vamos ver aqui o versículo 12. Juízes 6, versículo 12. Eita, que palavra é essa daqui abençoada, hein? Tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus agora. Juízes 6, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Apenas este versículo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Palavra que eu tenho certeza que vai falar com você. Primeiro, aqui Deus está falando com um homem que estava... Vamos voltar aqui para o início do capítulo. Se você voltar aí para o início do capítulo 6 de Juízes, você vai ver Israel vivendo um período muito difícil. Este período aqui de Gideão é o tempo dos juízes. Essa época não havia rei em Israel. É a época que iniciou após a morte de Josué. Iniciou após a morte de Josué. Nós sabemos que Israel tinha Moisés como líder, Josué sucessor de Moisés, e após Josué morrer, Israel vivia cada um conforme achava o jeito certo de viver. Este tempo durou mais de 3 séculos. Não havia rei, não havia líder, vamos falar dessa forma. E cada um vivia da forma que achava mais reto, mais certo. E durante este período se repetia um ciclo. Acontecia um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo vicioso de Israel. Um ciclo vicioso de Israel. Que ciclo é esse, pastor? Primeiro, o povo obedecia a Deus por um tempo. Se você puder ir anotando aí esta mensagem, pegar seu caderninho, a sua Bíblia de anotações, Você pode ir anotando para depois consultar e estudar. Então acontecia este ciclo vicioso. O povo obedecia a Deus por um tempo. Depois, o povo se afastava de Deus. E aí, o que acontecia? Por consequência, Deus permitia que um povo inimigo oprimisse a Israel. E daí, depois disso, depois de sofrerem, depois de serem perseguidos, oprimidos, o povo se voltava para Deus, clamava a Deus, se arrependia de seus pecados, e Deus enviava juízes ou libertadores para libertá-los das mãos dos inimigos. Este povo resgatado, este povo que havia sido liberto da opressão do povo inimigo, servia a Deus por um tempo e aí voltava ao início deste ciclo vicioso, vamos falar dessa forma. Gideão foi o quinto dos juízes ou dos libertadores. A história dele é apresentada aí no capítulo 6 até o capítulo 8 de Juízes. Ele foi o quinto.
E esta época em que Deus levantou Gideão, né, como o quinto libertador, como o quinto juiz, Israel vivia um tempo de 7 anos de opressão por parte dos midianitas. Lá no versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, você vê isso, ó. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, durante 7 anos, Israel sofreu opressão por parte dos midianitas. E era algo assim, tão terrível, meus irmãos, tão terrível, que Israel teve que se esconder, viver escondido em cavernas, nas montanhas. Olha lá, ó, versículo 2. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E olha só, e sempre que os israelitas faziam um plantio, quando eles plantavam, né? E quando chegava a época da colheita, os midianitas saqueavam as plantações. Você vê aí, ó, versículo 3. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel e acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Então, Israel era atacado, perdia todas as suas plantações, e a Bíblia aqui descrevia este bando inimigo como praga de gafanhotos. O que isso significa? Que eles chegavam na terra e destruíam tudo, devastava tudo. Era uma destruição sem tamanho. Plantações eram saqueadas, destruídas, gados, ovelhas, tudo roubado, saqueado. Quando Israel olhava, não tinha mais nada, a ponto de Israel viver na mais profunda pobreza, mais terrível pobreza. Aqui no versículo 6, ó, os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E aí o povo pediu socorro ao Senhor. Eu não sei você, mas você pode estar vivendo algo semelhante. Por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, você pode estar vivendo na mais terrível, na mais absoluta pobreza. Pode não ser pobreza financeira, pode não ser pobreza material, mas pode ser a mais terrível pobreza de felicidade, de paz. Você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é paz, você não sabe o que é sossego, você não sabe o que é ter uma noite de descanso, uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque você está oprimido. Você está oprimido. Você vive debaixo de opressão diabólica. O interessante é que aqui nós podemos dizer que os midianitas representam, a Satanás, que diz em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Os midianitas estavam fazendo isso.
estavam operando justamente isso contra Israel, roubando tudo que Israel tinha, matando a esperança de Israel de uma colheita, destruindo a terra de Israel, reduzindo o povo à mais absoluta pobreza. E é isso que o diabo quer: reduzir você à mais terrível, mais absoluta pobreza, de paz, de alegria. Você pode ter até dinheiro na sua conta bancária, na sua carteira, mas o diabo está te reduzindo à mais terrível pobreza de paz, de alegria. Você não sabe o que é paz. Você não sabe o que é alegria. Você não sabe o que é viver em paz. Mas Jesus diz que veio dar a paz e não como o mundo nos dá. Jesus diz também lá em João capítulo 10, versículo 10, onde ele mesmo declara que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele coloca uma vírgula: mas eu vim dar vida e a dar plenamente. Glória a Deus, Jesus veio para te dar e para me dar vida e nos dar plenamente. Deus tem para você e para mim vida plena. Não é vida mais ou menos, é vida plena. E se a gente voltar no versículo 9, eu gosto desse capítulo aqui, João 10, João 10. Se a gente volta aí no versículo 9, ele diz: sim, eu sou a porta. Jesus é a porta. Quem entra por mim será salvo. Aí ele fala algo aqui difícil de entender com um entendimento carnal. Entrará e sairá. Olha só que interessante. Primeiro ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então nosso entendimento é: entrou, pronto. Entrou, foi salvo. Mas aí ele diz algo aqui, ele diz algo interessante, profundo. Jesus é a porta. A gente entra por ele, a gente passa, através dele somos salvos. Aí ele fala: entrará e sairá e encontrará pasto. Ele está dizendo, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós entramos numa vida diferente, passamos a viver uma vida diferente e saímos do mundo. Quando entramos através da porta que é Jesus, saímos debaixo da escravidão, debaixo da opressão diabólica e encontramos pasto. E no pasto a alegria, porque é o pasto de Jesus. No pasto a alegria, a paz, a esperança, a prosperidade de alegria, de paz, de vida. Em Jesus nós encontramos paz, já falamos isso daqui antes. Então os midianitas roubavam, destruíam a terra de Israel. E para Israel se livrar da opressão dos midianitas, eles tinham que entrar em Deus. Entrar pela porta que é Jesus. Entrar pela porta que é Deus. Para você sair dessa vida de sofrimento, você só tem que passar por esta porta, que é Jesus. O aceitando como único e suficiente Salvador de sua vida. Somente Jesus pode lhe dar a paz. Nós não encontramos paz no dinheiro, no casamento. Como assim no casamento? Não encontramos paz. Esta paz da qual estou falando, você não encontra, só Jesus pode te dar. Se não tiver Jesus em sua vida, o casamento não tem paz. Se não tiver Jesus em sua vida, o dinheiro não vale nada. Porque ele vai te fazer o quê? Ele vai te escravizar, você vai virar um escravo do dinheiro. Se não tiver Jesus em sua vida, não adianta trabalhar, para quê? É o que o salmista diz, Salmo 119,
e 27, né? Versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que adianta vigiar a cidade se o Senhor não guardar a ela? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que adianta você acordar cedo, comer do pão de dores, que é sofrer, trabalhar ao extremo, desgastando a sua saúde, as suas forças? O que adianta se o Senhor não estiver no controle, na direção? Não adianta nada. O ser humano, o homem sem Deus, é como folha seca, cantava Jair Pires. É como folha seca que é levada pelo vento. Ele tenta e não consegue, porque não tem Deus. É Deus quem dá força, quem dá a vida, quem dá a esperança, quem dá a paz ao homem. E aí, voltando agora para o contexto de Juízes capítulo 6. Então, os midianitas reduziram a Israel à mais absoluta pobreza. E quando os israelitas clamaram ao Senhor, quando eles chegaram nesta mais absoluta pobreza, eles clamaram a Deus. Eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus por causa de Midian, o que o Senhor fez? O Senhor enviou a Israel um profeta. E olha só o que o profeta disse a Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito. No versículo 8 aí de Juízes capítulo 6. Versículo 9 agora. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas as terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Sabe o que Deus está dizendo aqui a Israel? Vocês estão me clamando? Estão pedindo misericórdia? Sabe por que vocês estão sofrendo tudo que estão sofrendo? Porque eu falei a vocês para não fazerem o errado, para não pecarem, para não adorarem a outros deuses, para não se envolverem com o pecado, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui está o grande problema. A gente desobedece ao Senhor, a gente faz o errado, e aí quando a gente, vamos dizer assim, quebra a cara, né? Quando as consequências do pecado vêm, a gente clama a Deus e pergunta: por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que o Senhor permitiu que eu sofresse o que estou sofrendo? Por que o Senhor permitiu Midian vir sobre a minha vida, me oprimir? Aí Deus nos responde: é porque você pecou, porque você me desobedeceu. Lembra que eu falei para você não fazer isso? Você fez. Lembra que eu falei para você não ir neste lugar? Você foi. Lembra que eu falei para você não se envolver com isso ou com aquela pessoa? Você foi. Israel desobedeceu ao Senhor e por isso estava sofrendo. A desobediência nos leva ao sofrimento. Mas Jesus está pronto para nos libertar quando nos arrependemos. Jesus ainda
ainda atende o clamor dos arrependidos. Glória a Deus. Porque vai chegar um tempo que não vai adiantar, né? Nós sabemos disso. Mas ainda temos tempo de nos arrepender. Efésios 5:15. Vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Observe com diligência, ou seja, com cuidado. Observe com cuidado como você está vivendo. Analise com muito cuidado, com muita atenção a maneira em que você está vivendo. Viva como sábios e não como loucos. Viver como sábios é obedecer a Deus. Os loucos desobedecem ao Senhor. Por acaso, se você desobedeceu a Deus, não vamos nem citar o Novo Testamento, vamos citar o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Ah, mas pastor, eu não faço mal, não sou uma pessoa má. Nós achamos que fazer o mal é causar sofrimento a outra pessoa, seja qual for a natureza deste sofrimento. Fazer o mal é roubar, é matar, né? É enganar. Mas quando você desobedece de qualquer forma, de qualquer jeito, quando você deixa de obedecer a Deus, você já está praticando o mal. Não há meio termo. Não há o bem, o mais ou menos bem, né? Não há o mal e não, isso aqui é mais ou menos, está no meio termo. Não existe meio termo. Ou é o bem ou é o mal. Quando você obedece a Deus, você está fazendo bem. Quando você desobedece a Deus de qualquer forma, já está praticando o mal. Ainda citando Isaías, vamos voltar ao versículo 6 do capítulo 55 de Isaías. Busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Por enquanto, há esta possibilidade de você e eu clamarmos a Deus, buscarmos a Deus e obtermos respostas. Mas haverá um tempo que não vai ser mais possível. Não será mais possível. Não queira chegar neste tempo em que você vai clamar a Deus e não obterá respostas. Olha, Mateus capítulo 25, versículo 13, diz o seguinte: vigiem, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta de Jesus. Você e eu não sabemos quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Portanto, vamos aproveitar a oportunidade que temos agora de nos arrependermos e de nos voltarmos para Deus. É tempo de arrependimento, de análise, de verificarmos como nós estamos andando, como nós estamos vivendo. Acorde, desperte tu que dormes, Efésios 5. Versículo 14. Por isso se diz, a segunda parte do versículo: desperte você que dorme,
levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É tempo de você se levantar do meio dos mortos espiritualmente, para que você seja avivado pelo Senhor Jesus. Isso você fará se arrependendo de seus pecados. Quando se prega de Gideão, sobre Gideão, muitos falam apenas da vitória. Vai, homem valente, vai, mulher valente, que Deus é contigo. Deus é contigo, Deus, vai nesta força que Deus é contigo. Mas se esquece que o contexto em que Gideão foi levantado é um contexto de um povo na mais absoluta pobreza por causa do seu pecado. O povo estava na mais absoluta pobreza por causa do seu pecado. Então, falar de Gideão, pregar sobre Gideão, é pregar sobre arrependimento. É pregar sobre conserto. É falar sobre mudança de vida. É tempo de arrependimento. Versículo 17 de Efésios 5. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Compreender e cumprir a vontade do Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. Não dá mais para vivermos da mesma forma. É tempo de mudança. Depois do clamor de Israel, depois de Israel pedir ajuda ao Senhor, Deus envia seu anjo. E este anjo vem e fala com o Senhor. Aparece a Gideão e diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O interessante é que quando o anjo aparece a Gideão, você vê aqui no versículo 11 de Juízes 6, que Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Ou seja, não era lugar de debulhar trigo, era lugar de prensar, era a prensa de uvas, era o lugar de trabalhar com as uvas, com as azeitonas. Mas ele estava ali a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ele estava se escondendo dos midianitas. E aí o anjo chega: Deus é contigo, o Senhor é contigo, homem corajoso, valente. Como assim valente? Ele estava escondido, né? Aí o versículo 13, Gideão questiona a Deus dizendo: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falam? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui está algo interessante. Gideão disse que Deus os abandonou. Errado, Deus não abandonou a Israel. Foi Israel que abandonou ao Senhor. O profeta já havia dito aqui nos versículos 8, 9 e 10. Foi Israel quem abandonou a Deus. É que nem Tiago fala, né? Vocês pedem e não recebem, pois pedem mal, pedem para gastarem nos seus próprios prazeres. Aí a gente pede ao Senhor, a gente ora ao Senhor e fala: ah, Deus,
O Senhor não me responde, o Senhor não me ouve, o Senhor disse que responderia, que nos atenderia, que nos daria, mas eu oro e o Senhor não responde. Por quê? Por que está acontecendo isso? A gente joga a culpa para cima de Deus, sendo que a culpa é nossa, porque nós pedimos errado, pedimos para gastarmos em nossos próprios prazeres. A gente fala que Deus nos abandonou, sendo que fomos nós que abandonamos a Deus com a nossa maneira errada de viver. Jesus mesmo fala: se vocês estiverem em Deus, estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, a gente tem que se manter firme diante de Deus, o servindo com integridade. E não podemos de forma alguma abandonarmos a Deus. E se abandonarmos ao Senhor, temos que assumir que fomos nós que nos afastamos e não Deus que nos abandonou. Porque Deus nos abandona. Jamais. Se nos mantivermos firmes na presença dEle, Ele jamais nos abandonará. Aí, no versículo 14, Deus fala o seguinte para Gideão: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Aí Gideão não entendeu o mistério, porque Gideão escuta isso e questiona dizendo, no versículo 15: mas Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Gideão estava achando que o negócio ia acontecer com a força dele. Gideão estava entendendo que ele libertaria Israel através de sua própria capacidade, através de sua própria força, só que não funciona assim. Não é através da minha força, não é através da sua força. Não sou eu quem faz o milagre, não é você quem faz o milagre. Eu acho tão triste, né? Eu acho assim, tão triste. Imagina Deus, como deve ser, qual deve ser a visão de Deus em relação a isso. Tem pessoas que dizem: eu vou em tal igreja, tal dia, porque fulano de tal estará lá. Ele opera milagres, ele faz água virar vinho, faz vinho virar água, faz a água mudar de cor, né? Quando ele põe a mão, a doença vai embora. E tem pessoas que muitos deixam de ir para o culto em sua igreja porque fulano de tal estará na outra igreja. Não é o mesmo Deus? Ou é Deus diferente? Deve ser Deus diferente, porque deixam de ir no culto da sua própria igreja para ir atrás de homem que vai estar em outra igreja. Então eu acho que é Deus diferente que está agindo, não é? Deve ser. Porque se é o mesmo Deus, o Deus que opera milagre na igreja tal, opera na minha também. O Deus que opera milagre na minha igreja, vai operar na batista, na presbiteriana, vai operar na assembleia, vai operar, não importa qual seja a igreja, se é o mesmo Deus que está sendo adorado, louvado, né? Ele vai operar. O nosso Deus opera milagres, independentemente de homem. Não é o homem que importa, é a nossa fé naquele que tudo pode. Então, Israel
seria liberto não era através da força, não foi liberto através da força de Gideão, foi através da força do Deus vivo que operou através de Gideão. Então o negócio vai acontecer não é porque o pastor Henrique está orando, pregando, ministrando, não é porque a pastora Gláucia louvou, ministrou, falou, foi usada por Deus, não é por causa de mim ou por causa dela ou por causa de fulano de tal, é o Senhor quem opera, é Ele que faz o milagre. Segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 7 diz: nós somos vaso de barro, eu e você somos nada, somos de barro, se bater quebra, se jogar no chão quebra, nós somos vaso de barro. E aí Paulo diz: dentro de nós há um tesouro, o Espírito Santo, para que o poder que tudo excede, seja comprovado que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. O poder que está agindo aqui, a força que age em nosso meio, a unção que é derramada em nós, a alegria que é derramada em nossos corações, que enche os nossos corações, não vem de mim, não é de você, é de Deus. É de Deus. E é isso. E Deus, o interessante é que Deus já havia dito. Olha lá o versículo 14. Vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Deus já havia deixado claro que era Ele que fortaleceria a Gideão. Mas Gideão questiona, dizendo: mas como é que eu vou libertar a Israel se a minha tribo, se o meu clã é o menor da tribo de Manassés? Como eu vou libertar a Israel se eu sou o menor da minha casa? Eu sou fraco. Você pode até estar dizendo isso aí agora também: eu sou fraquinho, eu não consigo. Eu não consigo continuar, não consigo caminhar, não consigo continuar lutando. E Deus está dizendo: não é através da sua força, é através da minha, eu que fortaleço o crente. Eu lembro da igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 8 diz: eis que conheço as tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, meditaste na minha palavra e não negaste o meu nome. O crente encontra força em Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a força para continuarmos lutando, caminhando. É o Senhor quem nos mantém de pé. Versículo 16, o Senhor reafirma isso para Gideão: certamente estarei com você, diz o Senhor. Certamente estarei com você. E aí o interessante é que nisso, antes de Deus operar através da vida através de Gideão, Deus manda Gideão pôr a casa em ordem. Olha só que interessante. Deus manda Gideão pôr a casa em ordem. O versículo 25 diz o seguinte, Juízes 6, 25. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá,
o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Olha aí. Manda Gideão colocar a casa em ordem. Depois, construa um altar para o Senhor teu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá, que você cortará. Tem muita gente ouvindo esta mensagem pela rádio, assistindo aqui no YouTube, que precisa derrubar o altar levantado a Baal dentro de sua casa. Meu Deus. Mas pastor, na minha casa não tem altar nenhum. Como assim? Que negócio é esse? Tem gente que precisa derrubar o altar da mentira. Né? O altar da mentira, o altar do engano, o altar da guerra, Meu Deus. o altar da contenda. Tem muita gente precisando derrubar o altar do pecado levantado em sua casa. Tem muita gente que precisa derrubar o altar do pecado dentro de sua casa. Tem que derrubar este altar da idolatria. Ah, mas eu não tenho imagens, eu não idolatro. Mas você pode estar idolatrando um pastor, um cantor, um pregador, um filho, um marido, a esposa, um neto, um primo, seja quem for. É necessário derrubar o altar do pecado que foi levantado em seu coração, em sua casa. Derrube o altar. E não só isso, após derrubar o altar do pecado, é necessário levantar o altar da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Porque tem gente que já derrubou o altar do pecado, mas ainda não construiu o altar da adoração. Como assim? Porque não era só necessário derrubar o altar. Deus mandou Gideão derrubar o altar levantado a Baal e não parou por aí. Não era suficiente apenas derrubar aquele altar levantado a Baal. Tinha que ser levantado um outro altar, um altar de louvor, adoração e sacrifício ao Senhor. Paulo diz em Romanos 12:1, todos nós conhecemos, lemos direto, né? Sempre citamos este versículo. Você já cansou de ouvir este versículo, mas diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Na Nova Versão Transformadora, olha só. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Sabe o que Jesus fez por você? Veio à terra, se desfez de toda a sua glória, não considerou ser Deus. Ele desconsiderou tudo isso. Ele simplesmente, por amor a você, veio à terra como um homem, se entregou como sacrifício lá naquela cruz, foi pregado, foi humilhado, cuspiram nele, pregaram coroa de espinho, né, na testa dele, humilhando, zombando do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia por amor a você. Por causa disso, você deve oferecer oferecer seu corpo, ou seja, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. O seu culto
Isso significa que tudo que nós fazemos na vida deve ser motivo de louvor e adoração ao Senhor. Então tem gente que derrubou o pecado, derrubou o altar do pecado, mas ainda não levantou o altar da adoração. Será que o tipo de esposa que você pode-se dizer que é um altar levantado em adoração ao Senhor? Será que como esposa você louva a Deus? Meu Deus. Será que como marido você louva a Deus? Ou ainda está faltando alguma coisinha aí que a esposa deveria fazer, que o marido deveria fazer e não faz? Sabe que tem que fazer, mas não faz. Deus falou para Gideão derrubar o altar. Ele poderia derrubar o altar construído a Baal e não levantar o altar que Deus mandou ele construir em adoração ao Senhor. Ele teria as ordens, ele recebeu as ordens do Senhor, ele poderia não cumpri-las. Tem gente que sabe o que deve fazer, mas não faz. Tem gente que sabe qual é o seu papel, mas não cumpre ele, não faz. Então será, pergunto novamente, que como esposa, como marido, você adora, louva ao Senhor? Como mãe, como pai? Será que você está louvando ao Senhor como funcionário, como patrão, como chefe? Será que você está louvando a Deus? Será que como pastor, como membro de uma igreja, como obreiro, você louva a Deus? Deve ser antes de Deus começar a operar o milagre, as maravilhas. Josué 3,5 mesmo diz isso. Santifica-os. Se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Antes dos milagres acontecerem, deve haver a santificação, deve haver a destruição de altares do pecado e deve se levantar o altar de adoração a Deus. Após o altar de louvor e adoração a Deus ser levantado, o milagre começa a acontecer. As maravilhas começam a acontecer. Quer viver o milagre do Senhor? Quer viver as maravilhas do Senhor? Derrube o altar de pecado construído em sua vida, em seu coração, a falta de perdão, não é? A mentira, o adultério, a prostituição. Derrube o altar do pecado e levante o altar de adoração, sendo o que você deve ser diante de Deus, vivendo de forma que a sua vida seja um motivo de louvor e adoração ao Senhor. Acho que até aqui Deus já falou com a gente. Essa mensagem é o que eu falei, quando a gente prega sobre Gideão, quando muitos pregam sobre Gideão, fala apenas do milagre, né? Da derrota do inimigo de Israel, mas para o inimigo das nossas almas cair, é necessário derrubarmos o altar do pecado, é necessário o conserto, é necessário pormos em prática o que Deus já mandou e a gente teima e insiste em não fazer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Acabei de escrever aqui, interagir com... Tava ligado? Acabei de interagir aqui com o pessoal do chat, né, do YouTube, dando glória a Deus por essa mensagem tão preciosa de despertamento para nós, porque hoje o Senhor nos tirou da nossa zona de conforto. Deus fala, em vários cultos a gente recebe a mensagem, a gente ora, fala, glorifica, fala, ai Senhor, glória a Deus, agora eu vou fazer, e não faz, né, porque é bem redundante o que eu vou falar, né, mas estar na zona de conforto é melhor.
A gente fala, ai Senhor, então me ajuda. Ai, é difícil. A gente escuta o pastor falar, a gente dá glória e a gente fala, ai Senhor, vou fazer, glória a Deus. Aí daqui a pouco, não, mas é difícil. É difícil. A gente tem que ter foco, tem que ter disciplina em tudo e principalmente nas coisas do Senhor. Obediência. Deus é tremendo, Deus não para de falar. Às vezes a gente espera, né? Hoje o Senhor começou falando da nossa dependência dEle e do quanto a gente quer resposta, quer uma receita de bolo para fazer e não faz. Não faz. A gente precisa arrumar a própria vida, a gente precisa se consertar. Às vezes Deus fala, olha, a resposta não é o que você queria. A resposta não é assim, olha, toma esse chá aqui, junto com mais esse, dá essa misturadinha, põe um pouquinho de açúcar, toma que seus problemas acabaram. Resposta, receita de micro-ondas, rapidinho. Não, às vezes vai doer. Vai machucar um pouco, vai tirar da zona de conforto, derrubar este altar, esta muralha que te impede de receber a vitória, mas tem que fazer, é hora, já passou da hora. E o que Deus faz quando Ele conserta a gente, quando Ele dá essa mensagem de conserto e bate mesmo com o cajado, é demonstrar amor. É dizer, filho, eu estou aqui, se quiser a minha ajuda, eu vou te ajudar. Eu sei que sozinho você não consegue. Quando Deus prepara uma mensagem dessa para falar o nosso coração, é justamente isso que Ele quer mostrar. Eu sei que sozinho você não consegue. Eu sou contigo, então vamos em frente, em nome de Jesus. É muita coisa da qual a gente tem que abrir mão, é muita coisa que a gente tem que começar a fazer e que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha nos dar o entendimento. Essa mensagem vai ficar salva para que nós possamos ouvir quantas vezes mais for necessário e ficar degustando essa palavra, guardar na tábua do nosso coração, mastigando com o cérebro, como diz um pastor que a gente conhece, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos ter uma vida plena com Jesus. Com Jesus tem luta, tem sim, ninguém está dizendo o contrário, mas tem felicidade, tem vitória, tem a certeza de dias melhores, tem o sobrenatural, aquilo que é extraordinário. É tremendo viver com esse Jesus. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Quero agradecer os semeadores da fé, porque as coisas não estão fáceis para ninguém, mas tem gente que se esforça, tem gente que ora, que intercede, tem gente que tem amor pela obra, amor por vidas, para oferecer, patrocinar essa programação. É isso que você faz. Você é um semeador da fé porque você nos ajuda a investir em vidas e alcançar milhares de vidas com a palavra de Jesus. Mas você é também um patrocinador dessa programação. Que Deus abençoe, multiplique muitas e muitas vezes mais em todas as áreas da sua vida. Você que ora, que se lembra de interceder pela nossa família, né? Sempre aí orando pelas nossas mães que têm vários problemas de saúde, pelos nossos motivos de oração, torcendo pela nossa vida pessoal, nossas vitórias, a gente agradece muito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amanhã estaremos de volta aqui com o nosso Bom Dia Perfeito, mas você não se esquece, gente, vai compartilhando, vai dando o seu like e chama mais pessoas para se inscreverem no canal. Você tem lá seu grupo da igreja, né, o departamento lá do qual você faz parte. Então, compartilha o canal da Perfeito Louvor com esse povo, com seus amigos, o povo da congregação e também com a sua família. Em nome de Jesus, nós estamos aqui a serviço do Senhor. Pastor Henrique, pastora Glaucia vão ser conhecidos? É consequência do trabalho. Mas o que a gente quer mesmo é que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através desses canais de comunicação que a gente tem, né? A rádio e o YouTube. E olha, vamos orar? Vamos orar porque Jesus é bom demais, né? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, como o Senhor é bom. Meu Deus, nos ensina. Aliás, o Senhor já nos ensinou. O que eu quero dizer é que nós tenhamos a força, a coragem para mudar. Que nós jamais venhamos desistir de fazer a coisa certa, porque 5 minutos depois do culto a gente ainda está impactado com a palavra, mas acontece qualquer coisinha que seja, a gente já esquece e desiste e fala, não vou mudar não.
acaba tomando atitudes erradas. Parece que não recebeu a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que um grande mover comece dentro de cada um de nós, porque eu quero que o outro mude, eu quero que a minha vida mude, mas se eu não fizer nada, se eu não praticar a tua santa palavra, nada vai acontecer. Eu não posso colocar a culpa em ti, achar que o Senhor perdeu o poder. Senhor, que cada homem, cada mulher, cada varão valoroso, cada servo teu se fortaleça em todas as áreas da sua vida e que nós possamos depender de ti por completo, meu Deus, para viver, Senhor, profundamente o teu extraordinário, o teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, aprender, Senhor, a confiar, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos construir nessa terra um legado para deixar, Senhor, para quem vier adiante, filhos, netos, o que o Senhor permitir, amigos, quem quer que seja, que estiver à nossa volta, que nós possamos, com a nossa vida, dar um testemunho de que o Senhor é Deus, de que o Senhor continua agindo, bradando em nosso meio, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Meu Deus, e nós continuamos orando, Senhor, em especial pelos enfermos. Meu Deus, a nossa irmã que está com gordura no fígado, a Eni, meu Deus, que está aí com um problema preocupante, para os médicos, para ela, para nós, mas o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo. Põe a mão, Senhor, na barriga dela, põe a mão nessa enfermidade e começa a curar agora a ela e a todos, Pai querido, que estão, Senhor, em sofrimento, que estão com alguma dor, que estão sem dormir. Meu Deus, em nome de Jesus, toma o seu José também, Senhor, nós estamos orando por ele. Meu Deus, ele ficou cego há 3 anos e é muito deprimido por isso, mas está sendo perturbado pelo inimigo. Como a nossa irmã Maria José disse, revela, Senhor, o que está oculto, o que está escondido, o que está fazendo, Senhor, esse homem viver nesse tormento, meu Deus, essa tribulação mental. Em nome de Jesus, joga por terra. Eu não aceito, nós não aceitamos, Pai, nenhuma represália do inimigo por estarmos orando assim, Senhor, repreendendo o mal. Meu Deus, blinda, coloca armaduras tuas na família deles, na Priscila, na Kelly, que é a filha que participou outro dia aqui também, Senhor, em todos, em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos, fica conosco, Pai querido, nós te agradecemos, nós te amamos, Senhor, mais e mais, Pai querido. Também capacita o marido da Vera Lúcia, que vai fazer prova hoje para tirar habilitação, Senhor, capacita ele, tira todo o nervoso, em nome de Jesus, Pai, tudo que não provém de ti, Pai. Senhor, cada motivo de oração nós entregamos a Ti, certos da vitória, em nome de Jesus, Pai querido, oramos e agradecemos no Teu santo e poderoso nome, amém.